Bom dia, Carolina. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Andressa. Tudo bem com a senhora, professora? Correndo. Cansada porque eu estava correndo. Pensei que eu ia me atrasar. Não, não era que eu não tivesse chegado, já estava aqui. Estou aqui desde as 7. Bom dia, professora. Bom dia, Andressa. Hoje é o último dia para crédito de disciplina. E aí tem que avisar alguns alunos para virem pegar, né? E aí, tudo bem? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quase que eu desmarco essa aula de hoje, juro para vocês. Por que, professora? Porque foi uma correria de ontem para hoje. Muito corrido. Porque ainda tem, né, aluno transferindo, e aí tem que fazer análise de crédito. Faz a análise, tem que chamar o aluno para explicar o que ele tem que acreditar e o que ele não tem que acreditar. Resultado. É uma correria. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Vocês são ótimos. Vocês realmente são muito bons. A gente tem momentos, né, que as coisas são mais difíceis, tem momentos que as coisas são mais suaves. Então, a gente vai tentando, né, dar um jeito nisso, entendendo que faz parte da vida. Eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Exatamente, é o Maico que está falando. Bom dia, Maico. Bom dia, Vilma. Faz parte da vida. O principal é que a gente está com vida e está com saúde. Se os nossos familiares também estiverem, melhor ainda, né? Então, minha gente, nós ficamos hoje de fazer... Eu já recebi algumas atividades. Eu confesso que eu não vou A nem senhora procurar. recebeu a minha, professora? Olha, minha gente... Eu mandei para o seu e-mail. eu cheguei a imprimir, salvo engano, 3 ou 4 que eu já recebi, tá? Mas, Joane, a sua eu ainda não imprimi. Eu confesso que eu não lembro de ter visto. Não, é a Carolina. Carolina? É a Carolina que está falando. Quando você enviou, Carolina? Ontem. Ah, não imprimi a sua ainda não, tá? Porque hoje de manhã eu cheguei cedo, mas não abri ainda o meu e-mail. A sexta-feira é meio corridinha, tá? Então, a gente pode começar, vocês têm dúvidas, né? Eu acabei não trazendo o meu livrinho, aquele meu livro antigo que eu passei para vocês, que eu adoro. Eu adoro aquele livro do Lúria. Ah, outra coisa, as 2 últimas aulas eu não postei ainda, tá? Estão prontas. Para adiantar, eu vou fazer como eu fiz antes, eu vou mandar para o e-mail, tá? Do Rodolfo, para ele passar para vocês, só para não atrasar. Só um minutinho. Alô, professora? Bom dia. Professora, eu estou em aula. A senhora pode me ligar depois de 11 horas, tá?
Tudo bem, tá. Tchau, tchau. Beijo. Coisas de coordenação. Isso a gente chama, quando diga assim, problemas. Tá? Mas eu já sei o que é. Não me pega de surpresa. Bem, então eu mandei para vocês... Sim, essas duas últimas aulas eu não mandei, que são os princípios da Gestalt e aquela última que a gente viu, aquele ponto de percepção extrasensorial, aquelas coisas, mas vou encaminhar. Talvez eu não mande amanhã, que é sábado, porque no sábado, aliás, no domingo, é aniversário da minha filha. A gente não vai fazer nada, mas amanhã, só para nós, em casa, a gente vai fazer um jantarzinho. Então, claro, né, que cozinha fica com a distinta aqui, né? Mas eu até domingo eu mando para vocês, tá bom? Só um minutinho, deixa eu ver se eu localizo aqui um negócio que eu mandei para vocês, que eu preciso dele agora. Esse. Sim, alguma dúvida? A gente pode começar pela primeira questão. Vamos lá? Alguma dúvida sobre o processamento ascendente ou chamado bottom-up? Ascendente é alguma coisa que sobe, ou que entra. Vocês entenderam isso? Por que que na sensação a gente fala desse processamento ascendente? Me digam lá. Começa de baixo para cima. Exatamente. Tudo que está no ambiente, né? Tudo que está ao nosso redor, e às vezes, né, nós já vimos que até questões que não estão fazendo parte nesse momento, eles entram, né, pelas vias sensoriais. Tá? As vias sensoriais que recebem esses estímulos, embora eu gosto de fazer sempre uma... Eu não estou achando aqui, eu vou atrapalhar. Eu gosto sempre de fazer certas ressalvas quando a gente fala em estímulo. Para o nosso aluno, principalmente para aquele aluno que logo do início se deixa encantar, seduzir, não estou condenando, tá? Nem criticando, pelo amor de Deus, mas que se sente seduzido, eu acho muito natural, vou explicar até porquê, pela psicanálise, entende que estímulo é uma coisa só da psicologia comportamental. Bom dia, Thales, né? Seja bem-vindo. Entende que estímulo só se refere à psicologia comportamental. Mas se vocês forem ver hoje esses estudos das neurociências, do cérebro, né, gente, nós não existiríamos se a gente não tivesse estímulos ao nosso redor. Né? Alguém que bate palma na porta da nossa casa para avisar que chegou, isso é um estímulo que entra pela via auditiva. Né? Um estímulo auditivo. Né? É um celular que desperta naquela hora que vocês precisam levantar porque tem um compromisso. Isso é estímulo. Né? É alguma coisa que vocês colocaram lá na televisão, ligaram, não estão nem percebendo, de repente vocês ouvem a voz anunciando que aquele lá vai começar, uma palestra, um programa, sei lá o quê. Vocês vêm para assistir. Isso é um estímulo visual. Né? Qualquer coisa que vocês precisam, estão cuidando do irmãozinho, vocês são novos ou quem já tem filho, precisam dar um alimento, uma sopa quente para o bebê, vocês vão colocar a mão, ou às vezes até colocam um pouco na mão para verificar se já está suportável, né? Aquele nível de calor para dar para o bebê. Ou seja, o estímulo, que é muito mais escutado, falado, na psicologia comportamental, ele faz parte da nossa vida. Agora, algumas teorias se dedicaram mais a um aspecto, né, da vida humana, outras teorias se dedicam a outro aspecto da vida humana, e outras teorias vão assim diversificando, tendo um foco maior num ponto X, Y, Z, enfim. E no que a gente, quando estuda, junta isso tudo, isso nos permite uma compreensão maior do ser humano. Tá? Então, para o desenvolvimento humano, esses processos psicológicos, que aqui nós só até agora vimos dois, sensação e percepção, mas eles estão também, eles dependem dos outros.
eles dependem da atenção, né? Eles dependem da emoção. Vocês viram a importância, né, das sensações interoceptivas nas emoções? Né? Tem doenças hoje, até chamadas psicossomáticas, que elas vêm por conta da pessoa se expor a ambientes extremamente, como é que eu vou dizer? Nocivos, inadequados, né? E que vão adoecendo. Você vai deixando de comer na hora certa, porque você está triste, está chateado, você esquece de tomar água, você vai adquirindo uma gastrite, né? Entendeu? Então, são questões que nós temos que aceitar. Agora, claro que a nossa ferramenta principal de trabalho na clínica ou em qualquer lugar que nós estejamos é dentro daquela abordagem que nós escolhemos. Mas os conteúdos que vocês estão vendo, eles fazem parte da vida humana. Então, eles precisam ser também entendidos como não alguma coisa, isso aí eu não quero aprender. Não, já chega a estatística, né, que todo mundo detesta. Eu também, matemática, eu sou muito boa para fazer uma conta assim, eu vou rapidinho, de cabeça. Mas matemática mesmo, só para eu saber quanto eu tenho, quanto é que somo minhas contas, minhas faturas para pagar no início do mês. Tá bom? Mas é assim, então esse processamento ascendente fala dessa entrada dos estímulos, ou seja, dessas sensações todas que nos rodeiam, né? Então, é isso que significa o processamento ascendente. Tá? A sensação sobre o conceito, tem alguma dúvida? Então, repetindo, esse processamento ascendente, ele se refere, está bem no slide lá que vocês têm, ele se refere à análise sensorial que começa no nível de entrada. Então, por exemplo, eu passo ali perto da cantina. Vocês sabem uma coisa que me preocupa muito ali, da coordenação estar lá perto? É, às vezes, o cheiro de gás que eu sinto quando eu passo lá. Tá? Então, essa análise sensorial desse cheiro que chega e que me diz, Eline, isso é cheiro de gás, me deixa preocupada de repente, tem uma história lá dentro daquela cozinha. Né? Ou seja, então tudo que está acontecendo ao nosso redor e que vem ou pelos olhos, ou pelos ouvidos, ou pelo paladar, ou pelo cheiro, até pelo tato, faz com que nós analisemos sensorialmente, porque nós utilizamos órgãos sensoriais, para distinguir, para interpretar o que é que está entrando. E a partir disso a gente tomar as devidas, né, precauções, cuidados ou decisões que a gente precisa tomar. Entendeu? Então, a sensação, conceitualmente, eu gosto muito dessa definição que é dada pelo Luria. Ele entende como uma fonte de conhecimento que coloca o homem em contato com o mundo através dos órgãos dos sentidos. Exatamente isso. Alguma dúvida nesse conceito de sensação? Nem meus meninos me respondam, please. Tudo certo. Tudo certo até aí? Bem, então nós já falamos que a gente só conhecia 5 tipos, né, de sensações, de sentidos, cinco tipos básicos de sensações, que seriam o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. Agora mesmo eu falava ali na coordenação, tinha um professor falando lá umas questões lá que de vez em quando aparecem. Aí eu dizendo assim, ele falando que ele tem família, tem filhos pequenos. Ai, meu Deus, a mesa está molhada, eu estou pondo onde o meu celular? Meu Jesus Cristo. A mesa, isso é goteira. Ah, é goteira.
E agora que eu vi, desculpe, estava pondo meu celular em cima da água. Então, ele falava sobre os gastos que vocês provocaram dentro de casa, nesse período que ficaram dentro de casa sem sair. Sobre a comilança, né? Então, como era que a gente substituía? Porque isso aí, na verdade, a gente pode dizer, é um processo que a gente nem se dá conta. Por isso que, né, vem a psicanálise explicar esses processos inconscientes. Por que a gente tentava suprir aquela ausência, né, dessa interação fora de casa, né, que eu preciso disso tudo, nós precisamos disso tudo, por comida, né? Então, ficou dentro de casa, a gente comia muito mais do que normalmente a gente costumava fazer. Ou seja, nesse momento, o paladar ou o cheiro de algum alimento era o que mais estava, né, nos controlando. Porque nós não tínhamos a possibilidade tanto do visual. Só estar aqui nessa plataforma, os poucos que comparecem sempre, costumam estar aqui comigo, né, são muito poucos. Eu agora tenho 6 alunos, e vocês são, deixa eu só dizer aqui para vocês, quantos vocês são. Vejam só quantos vocês são. Ah, eu não trouxe aqui, eu estou com o errado, não é? Mas só aqui eu tenho 28. Não é isso. Eu não estou com o de vocês aqui, eu troquei. Está tudo trocado aqui, tudo trocado, mas vai dar certo na hora. Mas eu sei que vocês são muito mais. Só tenho 6 alunos aqui. Então, normalmente, eu gostaria de encontrar com muito mais alunos. Mas, então, esses 5 tipos básicos de sensações, eles não respondiam, eles não respondem, né, a tudo que nós necessitamos. E aí, então, a gente pode, voltando um pouquinho atrás, nós vimos aqui, foi falado sobre as teorias. Como é que os antigos, os filósofos antigos, estou dando uma voltinha atrás, né? Como é que os filósofos antigos viam essa questão humana desse contato com o mundo? Eles primeiro falaram numa teoria refletora, receptora das sensações, né? Ou seja, nós éramos simplesmente receptáculos das sensações. A nossa subjetividade não tinha interferência nenhuma, né, sobre o que estava acontecendo. Tá? Então, o que acontecesse após não era entendido como uma capacidade do sujeito, do indivíduo, do homem. Era entendido como uma consequência do estímulo somente. Ou seja, se tudo na vida fosse somente o estímulo, não tivesse a participação humana, da subjetividade humana, não haveriam respostas diferentes. Então, vocês veem só, para algumas pessoas, sentir o cheiro agora no cílio, passar numa porta de uma casa, sentir o cheiro da maniçoba, para aquele indivíduo, a consequência é provocar uma sensação agradável se esse indivíduo gosta de maniçoba. No entanto, se esse cheiro de maniçoba é sentido por um indivíduo que não gosta de maniçoba, a consequência será uma consequência desagradável para o indivíduo. Vocês estão entendendo a diferença de nós sermos somente receptáculos e não interferir, ou de interferirmos em determinado estímulo? A diferença é muito grande. Por isso as diferenças individuais. Uns adoram frango, outros detestam frango. Então, se fosse simplesmente a teoria receptora, frango ia ser igual para todo mundo. Maniçoba ia ser igual para todo mundo. Aquele gatinho louro ia ser igual para todo mundo. Coitado dos morenos, né? Ninguém ia querer. Ou vice-versa. Vocês estão entendendo? Já a teoria refletora, não. Ela já fala dessa interferência na subjetividade.
a consequência, ela não é apenas devida ao estímulo, ela é devida também ao indivíduo que recebe aquele estímulo e responde diferentemente a cada um deles, ou à resposta de outras pessoas. Então, só ser um mero receptáculo é uma coisa. Nós não somos meros receptáculos. Nós somos pessoas saudáveis. E quando nós somos saudáveis, nós gostamos de cuidado, de carinho, né, de afeto, né, de estar num grupo que a gente se sinta bem, de estar junto com os nossos amigos, entendeu? Ou seja, se eu sou convidada para um lugar que eu não conheço ninguém, eu posso dizer, eu não vou, eu não conheço ninguém ali. Quantos de vocês já fizeram isso, né, com os pais de vocês? Meus filhos também já cresceram, eu passei por isso. Chega numa fase que pai e mãe quer porque quer que os filhos acompanhem, né? Tem almoço na casa do tio fulano, do fulano, nosso amigo. Hã? Quantos de vocês já disseram, eu não quero ir, eu não conheço ninguém lá? Estou errada? Não está errada. Né? Hein, Vilma? Estou errada? Foi a Vilma que falou ou foi a Andressa? Foi eu, professor. Foi a Vilma. Isso aí é uma fase. Se preparem que quando os filhos de vocês estiverem naquela fase, isso vai acontecer novamente com os filhos de vocês. Não pensem que vai ser diferente. Não vai ser diferente, não. Na vida, essas questões humanas, elas se repetem. Tá? Hoje a gente vive um momento que nós damos para os nossos filhos mais autonomia, às vezes até autonomia demais, quando eles ainda não têm competência para isso. Tá? Mas é uma questão que vocês vão se deparar, tá certo? Então, existe muita diferença entre uma coisa e outra. E aí? Entendido sobre essas duas teorias, a receptora e a refletora? Vocês têm Vocês têm algum exemplo para me dar aí? Quem tem um exemplo? Se eu pedisse um exemplo, vejam só, o conhecimento ele era muito... Por que a gente está comentando isso? O conhecimento lá no início do mundo, eu não posso dizer no início do mundo, meu Deus do céu, mas lá pelos séculos 5, 4, 8, 9, né? Vocês sabem que o conhecimento realmente avançou depois da Idade Média, a partir da Idade Moderna. Até então, o conhecimento ele tinha o controle absoluto do poder e da Igreja. Então, a Igreja detinha o poder, e era a Igreja Católica, tá? Que eu estou me referindo. Né? Então, só que vocês vão dizer assim, mas por que, né, que alguns... Quando vocês sentam para ouvir as histórias, se vocês conversam com os familiares de vocês, os familiares já de mais idade, às vezes os nossos avós, eu lembro, a minha avó, ela trazia umas histórias que era assim, parecia que ela estava falando de uma história, de um livro de história, alguma coisa inexistente. Porque eu achava que o meu mundo, aquele meu mundo, o mundo que eu estava vivendo, me parecia diferente. É como se eu já estivesse num outro mundo, num mundo diferente. Né? A forma de sentir, de perceber, né? Diferente. Hoje eu duvido, Eudó, que vocês consigam pegar tirar um prato quente do forno sem sair, já está esquentando. E lá atrás a gente tinha a impressão, não sei se é porque o cuidado era maior, que quando iam fazer isso, usavam digamos, né, proteção, que não era essas luvas de hoje, que permitia que tirasse aquilo. Mas se a gente for comparar isso que eu estou trazendo para vocês com as emoções, vocês vão ver que até as emoções, elas também, a forma de expressar, elas também são aprendidas.
nesse caso, são aprendidas. Agora, vejam só, se a gente falar sobre órgãos dos sentidos, a gente vai ver também que houve uma evolução, mas essa evolução passou por um longo processo de desenvolvimento histórico, né? Até os nossos órgãos sensoriais, eles foram se adaptando. Nesse processo, eles foram se adaptando a essas mudanças que foram ocorrendo no ambiente. Tá? Então, isso que ele chama lá no livro de receptores, são nossos órgãos dos sentidos, que também foram evoluindo e se adaptando ao novo ambiente. Né? Está entendendo? Até porque cada matéria, tudo que existe ao redor de nós, ele tem um tipo de energia, ele tem um movimento. Eu estou dando aula para vocês hoje numa sala de aula só com um ventilador bem suavezinho, não está mais aquele avião subindo aqui no aeroporto, né? Mas eu já estou começando a sentir calor. E estou só eu aqui e está ele ali lentamente, um movimento muito lento, vai para lá e vem para cá. Ou seja, essa energia, esse aquecimento, ele vai acontecendo lentamente, paulatinamente. Mas por que, para mim, lentamente? Porque eu estava desde 7 horas da manhã na coordenação, tá? Na coordenação com ar ligado. E também, como eu cheguei 7 da manhã, 6 horas eu tomei um banho friozinho. Ou seja, o meu corpo estava se preparando para eu sair de casa. Só que quando eu chego e me deparo com ar-condicionado, é uma temperatura diferente da diferente que eu vi. Então, mantenho o meu corpo sem sentir o aquecimento do ambiente lá de fora. Só que quando eu saio de lá, que eu venho para cá, eu ainda estou funcionando com a temperatura de lá. Mas, aos poucos, essa energia da sala vai mudando. Eu não estou mais com aquela temperatura lá, o quê? De 25 graus? 27, talvez? Não estou mais. Então, vejam só como, né, existe movimento nessa matéria, existe uma energia que está fazendo parte aqui do contexto. Eu estou trazendo esse exemplo, me entendo, que é para mostrar para vocês como como o nosso corpo se adequa, como os nossos órgãos de recepção, ou seja, o que eles chamam, órgãos sensoriais, ou o que eles chamam receptores, eles vão respondendo dependendo do ambiente que a gente se expõe. Mas isso aí, hoje, por exemplo, eu consigo suportar, mas eu garanto que tem muitos de vocês que não conseguem dormir sem o ar-condicionado do quarto ligado. Será que não é? Vocês têm ar-condicionado no quarto de vocês? Tem, quando eu abro a janela. Maico, o teu ar é com a janela aberta, mas, Maico, está tão quente que tem vezes que não adianta nem abrir a janela, que está quente que é um horror. Vocês me viram tomando água, né? Pessoa de mais idade, como eu, precisa tomar água. Entendeu? Então, vejam só, os meus órgãos sensoriais, esse que fala da hidratação, né? Enfim, eles me avisam, é como se eu tivesse um aviso. Eu começo a sentir a necessidade da água. Então, vocês vejam só como os nossos órgãos sensoriais vão respondendo dependendo das nossas necessidades. Se vocês observarem para vocês o tempo que vocês passam dentro de lugares com ar-condicionado, o tempo que vocês ficam sem tomar água, muito cuidado, pessoal. Vocês são jovens, mas vocês estão desenvolvendo. O organismo precisa repor esse líquido que sai, digamos, quando vocês não estão no ar. O ar-condicionado retira a umidade. E lá fora, se vocês estão no calor, vocês suam.
também, né, o corpo perde água. É preciso repor. Então, não adianta só estar pensando em passar hidratante. O hidratante é necessário. Tá? Então, quando os nossos órgãos dos sentidos, eles dão esse aviso, eles enviam para o cérebro a mensagem, e o cérebro devolve, né, depois de perceber, de analisar, de avaliar, devolve para nós essa informação. Uma das coisas importantes também é que vocês se observem. Sem observação não vai dar. Na própria clínica psicológica, vixe, Maria, mas está um barulho lá fora. Na própria clínica psicológica é importante a observação. Então, a observação não só ela se dá no visual, como observar, escutar atentamente o que é trazido. Porque às vezes nessa fala vem uma contradição, ora eu digo que isso aqui aconteceu, daqui a pouco é como se eu negasse isso tudo que aconteceu. Mas vocês sabem que a negação é um mecanismo de defesa, né? A negação é um dos mecanismos de defesa mais utilizados por nós, porque ele alivia a tensão, né? Ontem eu não pude sair da minha casa pela porta normal, porque meu chaveiro desapareceu. Aí eu tive que sair por uma outra porta, que eu só bato, só que teve um detalhe, eu não podia voltar para casa porque eu estava sem meu chaveiro. Procurei a casa inteira, não encontrei. Aí mandei daqui uma mensagem para o meu filho, que eu precisava da chave dele, fui lá, quando eu saí, peguei a chave e entrei. Aí quando é no final da tarde, o meu genro foi alimentar os gatos da rua, que tem uns gatos na porta de casa, que eu abro o portão e entra gato de todo canto. Para fechar o portão do carro, tem que estar pondo o gato para fora. Se é de manhã, é à tarde, é à noite. Enfim, então como que por milagre, a chave aparece na fechadura da porta. Né? Então, imagine o que vocês acham que eu pensei disso tudo. Pois bem, então, nós todo o tempo temos esses receptores que foram evoluindo. Hoje, os nossos receptores sensoriais nem de longe se parecem com os receptores lá do homem, lá da Idade da Pedra. Por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência visual, ele amplia a capacidade da audição. Ele funciona muito, tanto pelo tato daquela varinha que ele anda pela rua, mas muito pela audição, tá certo? Então, só que tem um detalhe, nós só vamos responder aquelas influências que são mais necessárias para a nossa sobrevivência. Por isso, se diz que existe um fundamento biológico, tá? Então, as outras que não são importantes, nós deixamos para lá. Mas o que é importante para a nossa sobrevivência, nessas eles estão mais especializados. Tá certo? Dúvidas sobre as sensações interoceptivas? Pergunta. Dúvidas sobre as sensações interoceptivas? Vocês não estão aí. Não, professora, nenhuma dúvida. Não? E as sensações proprioceptivas? Quais sensações desses três tipos, as íntero, as próprio e as exteroceptivas, qual delas tem uma relação maior com a emoção? E com os estados emocionais? Qual delas? Qual foi a pergunta, professora? Qual desses três tipos de sensação, as íntero, as próprio e as exteroceptivas, qual dessas três tem uma relação maior com as emoções, né?
com os estados emocionais. Qual desses 3 tipos? Interoceptivo. Exatamente. Então, essas são super importantes para nós entendermos, porque elas têm a ver com a nossa prática, né? Todo o tempo, tanto na clínica, como no hospital, como na escola, como na organização, enfim. Tá? Então, elas são, na verdade, as interoceptivas, as formas menos conscientes, as mais difusas e têm uma relação com os estados emocionais. Tanto é que, às vezes, a gente fala assim, a gente encontra o nosso colega naquele dia, a gente olha e pergunta, tudo bem? Aí ele diz, não, não está tudo bem, mas como é que tu sabe? De alguma forma a gente notou. Seja pela forma como a pessoa falou, bom dia, seja pela forma como a pessoa está naquele dia, a gente pergunta. Às vezes a pessoa nega, né? Vai dizer, não, está tudo bem. Tá? Mas essa, para nós, é uma das mais importantes na psicologia. Tá certo? Então, elas ficam num ponto intermediário entre as sensações, realmente, quando eu digo assim, eu senti o cheiro, digamos, de maniçoba. Tá? O cheiro da maniçoba, ele entra de uma forma consciente para mim, mas porque tem aquele componente subjetivo. Se eu gosto da maniçoba, eu vou dizer, opa, passei ali e senti um cheiro de maniçoba. Eu já manifesto que aquele cheiro é agradável para mim. Se eu não gosto de maniçoba, eu vou dizer, passei ali e senti o cheiro de maniçoba. Entenderam? Então, normalmente, por que a gente diz que ela fica entre as mais difusas? Nós, às vezes, precisamos olhar para a pessoa para entender o que ela está dizendo, porque se nós não olharmos, nós vamos perder uma parte daquela comunicação. Isso é um outro departamento, é para quando a gente chegar lá na linguagem. Tá? Elas também se manifestam, nós falamos muito isso, nas formas de pressentimentos. Tá? Nos sonhos. Tá? Então, vocês viram aqui na nossa aula passada, sobre aquela questão da percepção extrasensorial, né? Que algumas pessoas costumam relatar, né, situações que para algumas pessoas não têm importância. Mas isso tem muito a ver com a cultura. Por exemplo, essa questão dos pressentimentos. Eu estava lembrando agora, essa semana, que em casa esteve um casal em julho, lá em Salinas. Um casal com os 2 filhos. E uma noite nós estávamos sentados do lado de fora, botamos as cadeiras na grama e ficamos sentados lá, conversando, comendo lá qualquer coisa. E uma hora passou um pássaro, já estava escuro, não tinha nem lua nesse dia. Passou um pássaro e fez um barulho. Ele pegou, virou-se na mesma hora e disse, olha, rasga a mortalha. Olha o peso da cultura, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar essa palavra. Rasga mortalha? Me respondam. Já. Já, pois é. Então, para quem conversa mais com o povo antigo, existe um pássaro, se eu não me engano é a coruja, que ela faz um barulho típico, né? Os antigos entendiam que quando esse animal passava e dava esse grito, era anúncio de que alguém ia morrer. Né? Coincidentemente, quando eles voltam, tinha uma pessoa da família dele, do rapaz, que já estava doente, internada em Belém. Quando ele volta, uma semana depois, ela morre. Então, essa sucessão de acontecimentos próximos é que mantém o comportamento supersticioso. Né? Se eu passo debaixo de uma escada, só tinha aquele lugar para eu passar naquela calçada. Se eu pegasse o asfalto, um carro podia me bater. Se eu passo ali, em seguida eu dou uma topada e bato o meu dedo, eu digo, olha, vê só, não dá certo passar embaixo de escada. Então, isso mantém superstição. Mas isso já vem de uma cultura anterior. Isso já vem porque provavelmente na família ou nos amigos alguém
falava no nome desse animal dessa forma. Para mim, aquilo lá tanto faz como tanto fez. Né? Eu, quando voltei de Salinas, eu tive uma notícia muito desagradável com meu irmão mais velho, né, relativa à saúde dele. Mas eu não atribuía aquilo lá, eu atribuía um processo que já vinha acontecendo e que ele já tem muita idade, né? Ele é bem mais velho do que nós, ele é o mais velho dos irmãos, então que era possível acontecer. Mas ele lá, o outro rapaz, nunca pensou que aquele processo de doença da irmã dele, que já vinha de um longo tempo e que provocava idas e vindas aos hospitais, que ela pudesse pegar a Covid. Ela não morreu da doença que ela tinha, ela morreu da Covid, que ela foi contaminada nesse período de internação que ela precisou para fazer certos tratamentos. Então, vejam só, quando a gente fala aqui em pressentimento, na hora lá que ele escutou, bateu o pressentimento. Mas por quê? Por trás de tudo tinha um comportamento supersticioso. E ele é uma pessoa extremamente supersticiosa. Porque ele foi criado num lugar muito afastado da cidade, com uma pessoa com quase nenhum conhecimento. Então, eles não tinham luz, tá? Era um negócio muito ruim. Ele morou muito tempo com essa pessoa porque a mãe precisou ir trabalhar em outro lugar. E deixou ele lá com essa pessoa. E provavelmente era essa a conversa. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, a gente ia para Orem, muito para Orem, que era a cidade que meu marido nasceu, e eles adoravam escutar as histórias da tia do meu marido, que ele falava de Saci Pererê, de mula de duas cabeças, mula sem cabeça, aquela outra, como é o nome? Como? Hã? Curupira, ainda tem a outra que falava também. Qual é? Matinta Pereira. Então, isso tudo faz parte do... Vocês vão ver isso em questão... Vocês já viram? Não, na psicossocial, questão psicossocial, questões psicossociais da Amazônia. Isso tudo faz parte da nossa cultura amazônica. Agora, se já isso já ocorre naturalmente nas sensações interoceptivas, hoje com os estudos se chegou a essa conclusão, imagina juntando uma coisa com a outra, no que mistura vai dar. Tá? A mesma coisa com os sonhos, e que para vocês hoje, com o curso, com as noções da psicanálise, do Freud, as noções de sonho, ampliou para vocês, né, essa importância de entender os sonhos. Tá? E que casualmente eu vi aqui, onde é que eu cheguei, a professora Rose ainda estava aqui, eu vi ela falando, ela ia falar sobre sonhos na próxima aula para vocês. Ou seja, então o conteúdo ele se mistura, mas vocês só vão se dando conta disso no decorrer do curso. Tá? E é muito bom que apareça uma Elinha na vida de vocês, que faça esse vai e vem aí no conteúdo de vocês, para vocês ficarem às vezes até meio alvoroçados, mas faz parte isso. O conteúdo ele não vem limpinho, ele não pode ser, né, árido, só ele ali não é, ele tem relação com outras questões. Por exemplo, tanto essas questões emocionais, como mudança de estado de espírito. Vocês devem ter colegas que em um momento estão muito bem, de repente, né, dá uma saraivada, como a gente dizia em outros tempos, que vocês diziam, o que foi que houve? O que provocou aquela mudança de espírito? Ou aquela mudança de humor naquela pessoa? E o humor é interessante, é muito bom que a gente atente, porque nós temos psicopatologias ligadas, né, ao humor, transtornos de humor. Tá certo? Entendido? Então, sobre as interoceptivas, é importante que nós estudemos. O nosso cliente ele pode chegar falando de uma superstição para explicar o que ele está sentindo. Agora mesmo pela manhã eu estava conversando, eu acho que foi com o professor Aires, já nem sei com quem foi, que chegou cedo, eu acho que foi o professor Aires, sobre essa questão. Eu já atendi uma pessoa que ela chegou muito mal, muito mal. Assim, ela não sabia o que fazer, ela não dormia, ela era casada com 2 crianças, o marido com um diagnóstico de esquizofrenia e não aceitava a medicação. Era um inferno a vida dela.
E as duas crianças viviam doentes. Ela era evangélica. Então, a despesa de farmácia dela era enorme. E ela comprava no cartão e não estava conseguindo pagar a fatura dos cartões, estava atrasando. Então, vejam só o que ela atribuiu. Tudo aquilo que ela sentia, ela atribuiu a um castigo. Vocês sabem por quê? Porque sem dinheiro, ela estava apertada de dinheiro, ela não conseguia pagar o dízimo na igreja dela. Entenderam? Ou seja, o que é que a gente faz numa hora dessa? A gente tem que respeitar, é uma contingência da religião dela, né? Essa questão do dízimo. É uma situação que está posta, essa contribuição, né, desta pessoa, mas a gente pode muito bem começar a conversar. Que Deus é esse? Será que o Deus tem que ser visto como, né, uma divindade punitiva que não reconhece as necessidades de vida dela? E só porque ela não conseguia dar o dízimo, ela tinha que ser castigada? Ela tomava aquilo como um castigo. Então, a gente, respeitando a religião, mas a gente pode conversar, né? E tentar desfazer esses pensamentos disfuncionais, porque é um pensamento disfuncional isso. Quando esse pensamento disfuncional, ele retorna. A pessoa revive todo o tempo, toda a vida dando errado, toda a vida ela acreditando que se deve aquilo. Então, enquanto ela não tivesse o dinheiro para pagar aquilo tudo, para estabilizar a vida dela, ela ia ser castigada. Tá? Então, é isso que a gente tem que tentar conversar para desfazer esses tipos de pensamentos inadequados. Religião nenhuma quer o mal de ninguém, né? Então, Deus é Pai. E o Pai mesmo, ele não é um ser punidor. Ele até pode um dia dizer, vou tirar, você vai ficar sem televisão uma semana porque você precisa estudar. Mas isso aí ele está fazendo em benefício do filho. Vocês entendem? Então, são formas de pensar que, por isso é que eu falo sempre que a psicoterapia é um processo também educativo. É um processo também, ele além, né, de terapêutico, ele é pedagógico, ele é educativo. A gente vai tentar desmistificar aquilo. Não, não é isso. Pense no lado bom da sua religião. Se volte para o lado bom. E aí vamos ver, você melhorando, né? Você vai conseguir encontrar soluções. E realmente foi o que aconteceu. Ela foi uma pessoa muito habilidosa. A gente trabalhou muito com o material que é do Ranger, que é para transtorno do pânico, para ela identificar momentos bons e os pensamentos disfuncionais, a consequência deles era imediata, inclusive. Aquele pensamento vinha, tudo dava errado depois, porque ela fazia errado. Então, em 3 meses, ela estava muito bem. E essa pessoa trabalhava num órgão público federal. Tá? Enfim, então vejam só, isso tudo que a gente falou sobre as sensações interoceptivas, elas têm uma fundamentação importante para a nossa prática na psicologia. E a prática não é só dentro da clínica, pessoal. A clínica, atualmente, é para muito poucos. Mas vocês vão estar num CRAS, num CREAS, num hospital, numa UPA. Está molhado aqui, do goteira de novo, vem aqui. Mas não tem papel para enxugar. Tá? Então, é os locais onde as pessoas vão em busca de aliviar o sofrimento delas. E essa escuta, ela tem que ser atenta. Agora, para ouvir isso tudo, a gente precisa se cuidar, senão, daqui a pouco, quem está mal somos nós. Concordam? Ei, meninos, me respondam. Tá? Vocês respondem qualquer hora. Então, vamos lá para as sensações exteroceptivas. Não, primeiro vamos para as proprioceptivas. Não sei se eu vou para as proprioceptivas ou para as exteroceptivas. Aqui não está na ordem meu material aqui. Eu quero seguir a ordem que eu dei o slide para vocês.
Vamos para as exteroceptivas, tá? Aí sim, né, nas exteroceptivas, é que nós vamos encontrar aquelas 5 que nós aprendemos lá no nosso quando nós estávamos no fundamental, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas vocês já viram que só essas 5 não dão conta de explicar o humano. Por isso, nós precisamos das interoceptivas, que nos trazem informações. Como é que a gente vai falar se eu considerar que eu só tenho esses 5 tipos de sensações, que são chamadas básicas hoje também ainda, né? Eu não posso dizer quando eu sinto que um alimento não me fez bem. Como é que eu vou falar? O tato vai dizer, não vai. Então, eu preciso das sensações interoceptivas porque elas que trazem informações dos nossos órgãos internos. Se eu comer alguma coisa que não me fez bem, esse mal-estar, ele é uma sensação interoceptiva. Ele pode estar vindo do estômago, do intestino. Tá? Se, por exemplo, uma pessoa tem um problema cardíaco e sente uma dor, que ele já sabe que pode ser lá do coração alguma coisa, ela é uma sensação interoceptiva. Tá? Se tem um cálculo renal, vai trazer o mal-estar, né, consequente desse cálculo renal, de uma crise de um cálculo renal. Enfim, mas as exteroceptivas, elas também, são elas que trazem as informações do mundo exterior e nos colocam em contato com o meio ambiente, com tudo que está lá fora. Então, na verdade, elas são consideradas o principal grupo de sensações. Olfato, paladar, visão, audição e tato. Tá? Quais são dessas 5 as sensações de contato? Tato e paladar. Eu só vou sentir o cheiro do alimento, o gosto do alimento, se eu provar o alimento, se eu colocar na boca. Só que, vejam só, o paladar não fala sozinho. Por quê? Paladar e olfato estão juntos. Nós, quando sentimos o gosto, nós sentimos o gosto e também o cheiro nos traz o sabor do alimento. Por quê? Eu posso ver um lindo bife na minha frente. O gosto daquele bife pode estar até bom, mas de repente vem um cheiro estranho que diz, epa, esse bife está com um cheirinho assim, parece que ele está começando a azedar. Então, esse paladar, ele é composto, tanto o gosto do alimento, tanto do paladar como do olfato, como do cheiro, tá? Então, sempre precisa o contato, no caso, seja com o alimento na boca ou com a superfície que eu pego. Eu há pouco encostei a mão aqui, eu digo, molhou minha mão, que é isso, estava inclusive o celular lá, molhou todo. Entendeu? Então, essas sensações, tanto olfativas como gustativas, ela tem um caráter mais subjetivo, tá? E também elas conservam uma relação maior com os estados emocionais. É aquilo que eu falei. O gosto, o cheiro, né? E o gosto, eu só vou levar à boca um alimento que eu já provei antes e gostei. Embora a gente saiba de pessoas que nunca comeram uma maniçoba e dizem que não gostam da maniçoba. Por quê? Pelo contato visual que tem com aquele alimento. Então, essas sensações de contato, às vezes elas podem ser provocadas por ações à distância. É que eu falei para vocês, se eu estou com fome, que horas são? 10h10 ainda, mas se eu estou com fome, que eu já estou começando a sentir fome, eu disse para vocês 1 milhão de vezes, toda vez eu digo nas minhas aulas, a gente toma o café muito cedo. Eu devia 9 horas da manhã já estar comendo de novo. Acho que eu só não sou gorducha porque eu não paro, né? Tenho muita atividade. Acho que eu já estou morrendo de fome, eu estou.
Se passasse ali fora alguém com um prato qualquer de comida que tivesse acabado de sair do fogo, ia me provocar a sensação de fome, eu ia sentir o cheiro do alimento, vinha esse sabor à boca, eu ia até salivar. Vocês sabem que isso acontece com limão, né? Se eu olho para o limão, eu posso, de repente, salivar. Eu lembro do gosto ácido do limão. Não é azedo. O limão pode ser azedo, né? Geralmente, o limão é azedo, né? Mas eu posso, por exemplo, comprar uma fruta, uma laranja. Ela é uma fruta ácida, mas ela pode ser doce. Não necessariamente porque ela é uma fruta ácida, ela vai ser azeda. E são conceitos completamente diferentes. Tá? Eu sei que um abacate nunca vai ser azedo nem ácido. Pelo contato com a fruta, eu já aprendi isso. Então, nós vamos passando a discriminar. Dizem para nós também, olha ali, quando a gente escolhe uma fruta para comer, a gente diz assim, olha, essa está no ponto, já está madura, já amarelou. Aí a gente está falando de um outro processo de discriminação, né? Mas vejam só, o abacate não amarela. Ele está todo o tempo verde. A cor dele é verde. Como é que eu vou ver se ele está bom? Qual é a sensação? Ela vem através do tato. Eu pego e vejo se aquele... Eu já sinto se ele está mole ou se ele ainda continua duro. Entenderam? Então, essas sensações de contato, elas nos trazem muitas informações, tá? Agora, sempre essas sensações gustativas e olfativas, ela tem um caráter mais subjetivo e conserva uma relação maior com os estados emocionais. Por quê? O que eu gosto, o que eu não gosto, o agradável, o desagradável, o bom, o ruim. Certo? Entendido? Perguntas, pessoal, perguntas. Como eu queria ver a carinha de vocês, mas eu não vejo nunca. Eu sei que está aberto aí o computador de vocês. Isso eu sei. Tá? Então, essas são as sensações de contato nas sensações exteroceptivas. Então, existem, dentro das sensações exteroceptivas, as sensações de contato, mas existem também as sensações de distância. São aquelas sensações em que o estímulo provoca sensações que atuam diretamente sobre os nossos órgãos dos sentidos, mas a partir de uma certa distância. Por onde é que chegam essas sensações? Elas chegam através do olfato, mas especialmente da visão e da audição. Tá? Então, vejam só, o olfato, que é uma sensação de contato também, né? Ela pode estar dentro das sensações de contato, mas pode estar dentro, é mais considerado dentro das sensações de distância. Então, como eu falei para vocês, lá dentro ali da cozinha, da cantina, podem estar fritando um bife, fritando um frango à milanesa, eu identifico mais ou menos pelo cheiro, né? O que é que está sendo preparado. Se for agradável para mim, se eu estou já sentindo fome, eu provavelmente vou salivar. Eu sinto aquele desejo de comer. Então, a sensação provoca, né? Provoca sensações, o estímulo provoca sensações, né? Que vai depender do meu estado subjetivo. Como eu falei sempre, se eu estou com fome, isso que provoca muita pena na gente quando a gente vê uma pessoa na rua, obviamente vestida e pedindo comida. Tá certo?
perguntas. Não tem perguntas? Não? Então vamos andando. Ou tem, Maico? Ainda está tudo tranquilo até agora. Tá? Qual é o outro tipo de sensações que a gente ainda não viu? Nós vimos as interoceptivas, tá? As exteroceptivas. As interoceptivas, elas são fundamentais na regulação dos processos internos, também do metabolismo, da homeostasia, tá? Vimos também, a gente já comentou, que ela tem um papel importante, né? Naquela parte da psicossomática, tá? Que é considerada na medicina e em outras teorias psicológicas também, se fala na psicossomática. Qual é o tipo de sensação dessa classificação sistemática que está faltando a gente falar? Qual é? Vocês lembram, não lembram? Vocês, quando dançam, vejam só, dançar essas músicas de vocês. Como é o nome dessa música que vocês dançam, que vocês rodam, que vocês vão para lá, vão para cá? Não é a lambada. Tem uns... É brega, né? Esse tipo de... Como é que chama esse tipo de música? Nem dançarinas, me digam. Como é que chama esse tipo de música? Por que eu estou pensando nela? Vocês podem me dizer por que veio para mim na memória esse tipo de música hoje que a gente vê muito vocês dançarem? Tem gente que é craque. Ninguém responde, ninguém dança aí. Maico, socorro, responde. Como é o nome da música? Desse ritmo? É brega, né? Eu não danço, aí eu não sei. Tá bom, então por que eu lembrei dela, né? Eu lembrei dela porque eu fico impressionada com a quantidade de giro, de vai para lá, vai para cá, que fazem e que tem a ver, na verdade, com as sensações proprioceptivas. Por que com elas, né? Porque são elas que nos dão a posição, né? Os sinais referentes à posição do nosso corpo no espaço, do nosso aparelho de apoio, né? E movimento no espaço. É preciso que realmente, primeiro, que a pessoa tenha, né, saiba dançar e ainda dançar em par, né? Porque tem que dançar integrado no ritmo junto com o outro. Então, isso é um tipo de sensação proprioceptiva, né? Então, elas representam a base aferente dos movimentos do homem. São elas que dão essa condição, né? Se elas estiverem, essa base aferente estiver saudável, sem problema nenhum problema nenhum nos nossos músculos, nos nervos, nos nossos tendões, nos ligamentos, a gente vai tanto ter um desempenho legal para dançar, como para praticar um esporte. Vocês veem no futebol, quando tem problema de tendão ou de ligamento do jogador, o que é que acontece? Ele tem condições de correr, ele tem condições de estar em campo ele não tem. Ele vai perder o equilíbrio, ele vai sentir uma dor, ele vai cair, ele não vai conseguir fazer o movimento da perna. Vocês estão pensando? Isso é muito importante. Eu não sei vocês, mas no meu caso, eu passei 4 meses dentro de casa. O único exercício que eu fazia era estar sentada na frente do computador. Levantava
para almoçar, fazia logo cedo, se tivesse meu almoço, eu só tirava para aquecer, né? Tinha um dia que eu precisava limpar minha casa, porque eu mandei que a Fátima ficasse na casa dela, ela ficou 4 meses lá, todo mês eu mandava no início do mês o dinheiro dela do mês todo. Então, nesse dia que eu parava para limpar, um dia eu limpava em cima, outro dia eu limpava embaixo, minha gente, no outro dia eu estava, até no mesmo dia à noite, meu joelho estava um caos. Reclamava. Por quê? Porque eu não tinha uma atividade física como eu costumo ter todo dia, né? Na minha vida de todo dia. Levanta, toma banho, se arruma, toma café, faz café, toma café, sai, trabalha, vai na coordenação, vai na secretaria, volta para a coordenação, vai mais não sei onde, vai numa sala de aula, enfim. Né? Ou seja, o que aconteceu com isso? É que a maioria das pessoas que ficaram dentro de casa passaram a ter uma vida, né, menos movimentada. Quando retoma suas atividades, claro que o corpo vai reclamar também, principalmente essa parte muscular, porque nós fomos feitos para viver em movimento. Quando a gente para, até os músculos vão sumindo. Se usa muito na psicologia falar no tônus muscular, né? Que é a capacidade de força, não é só de força, é de resistência da nossa musculatura. E para isso, até uma pessoa idosa tem que fazer uma atividade física. Eu tenho uma médica que toda vez ela me bombardeia. Cadê a academia, Eline? Cadê a academia? Imagina, ainda tem que ir para a academia, né? Coisa chata, né? Nem envelhecer hoje deixam a gente envelhecer em paz. Tem que estar fazendo coisa, parece gente novinha. Não sei não, eu faço críticas particulares, pessoais. Eu sei que tem uma importância, que é muito legal, mas tem que ser uma coisa muito planejada e agradável. Se for uma coisa forçada, a pessoa vai abandonar. Agora mesmo, minha filha está se queixando, cheia de dores no corpo, porque voltou à academia. Abriu, aí ela voltou agora. Então, os receptores, elas representam a base aferente dos movimentos do homem, essa musculatura, essa parte nossa nervosa, esses ligamentos, esses tendões, são eles que sustentam o nosso corpo. Por isso a atividade física ela é interessante, não é só para a pessoa sair de lá mais acabada do que entrou, mas alguma coisa que mantenha o corpo, né? Uma atividade saudável, né? Então, e são super importantes. Então, eles trazem um outro tipo de informação que não é dos nossos órgãos internos, embora eles estejam dentro do nosso corpo. Mas eles não vão trazer as sensações proprioceptivas, não vão trazer informações do nosso intestino, do nosso estômago, do nosso fígado, do nosso coração, não. Elas vão trazer informações dos nossos tendões, da nossa musculatura, tá? Então, vejam que tem coisas diferentes. Tá certo? Entendido? Estou aqui misturada nesse negócio. Pergunta. Vamos lá. Isso que nós falamos até agora tem a ver com a classificação sistemática das sensações, que inclui essas 3 modalidades: sensações interoceptivas, proprioceptivas e exteroceptivas. Tá? Mas existe uma outra classificação chamada de classificação estrutural, mas que essas divisões, né, que são 2, sensações protopáticas e sensações epicríticas, elas às vezes se assemelham a algum ponto da classificação sistemática.
No caso das sensações protopáticas, vejam só, eles vão dizer que elas estão dentro das formas mais antigas de sensação. Elas não têm um caráter objetivo diferenciado. Elas não são separadas dos estados emocionais e não refletem os objetos do mundo exterior. Então, a diferença grande é que aqui, ainda nessa, eles vão dizer que essas sensações protopáticas não têm a ver com qualquer coisa do mundo exterior. É aí que é a grande diferença dela para a sensação interoceptiva. Tá? Porque a sensação sempre ela é considerada um processo ascendente, né? Que nos chega ao cérebro via os órgãos dos sentidos. Tá? Ou seja, vai sempre trazer informações do mundo exterior. Mas no caso dessas protopáticas, eles vão dizer que não refletem, né, os objetos do mundo exterior. Nos demais aspectos, elas se assemelham, sim, às sensações interoceptivas. Tá? Então, tanto é que eu coloquei aqui um exemplo, que as sensações interoceptivas são os exemplos mais próximos da sensibilidade protopática. Então, preste atenção, eu poderia dizer muito bem qual das sensações abaixo são o exemplo mais próximo da sensibilidade protopática e colocar na prova 5 opções. Sensações proprioceptivas, sensações exteroceptivas, sensação intermodal, sensação, enfim, e colocar sensações interoceptivas. Claro que ela são o exemplo mais próximo da sensibilidade protopática. Tá certo? E tem também as sensações epicríticas. Eu já acho essa classificação estrutural meio, sei lá, de alguma forma estranha. Aliás, as epicríticas. As sensações epicríticas, os autores dizem que são os tipos superiores de sensação que não têm caráter subjetivo. Estão separados nos estados emocionais. Refletem as coisas aí, nesse caso, as coisas objetivas do mundo exterior e estão bem mais próximos dos complexos processos intelectuais. Aí eles vão dar exemplo da sensação visual. Sim, pode ser, porque eu, quando enxergo, se eu percebo o estímulo, vejam só, eu percebo aquele estímulo no todo. Tá? Eu estou aqui, eu olho no todo, o que eu tenho à minha frente é uma sala de aula da ESAMAS. Isso reflete exatamente o mundo exterior. É o que eu estou enxergando. Né? Nesse sentido, está muito certo. E eu posso, de repente, dizer dessa sala de aula, né? É aqui que os nossos alunos se formam, intelectualmente, academicamente. Não sei se intelectualmente, mas academicamente. Tá? Entendeu? Então, as sensações visuais, que elas captam o objetivo, elas percebem o que está colocado. Quando eu olho, por que eles dizem isso? Porque, por exemplo, eu estou nessa sala, eu vejo ali a logo da ESAMAS. Mas eu posso estar vendo isso ser uma sensação epicrítica, porque está entrando, a logo da ESAMAS, está entrando pela minha visão, esse estímulo, mas de alguma forma eu posso dizer assim, quando eu olho, eu digo assim, mas aquela letra, aquele nome, ESAMAS ali me traz tantas recordações, eu vou me remeter a uma sensação protopática, mas nós não vamos fazer essa confusão na cabecinha de vocês. É melhor não.
Então, o certo é, eu estou falando isso porque eu coloquei lá nos slides que no funcionamento de quase todos os órgãos dos sentidos há elementos tanto protopáticos como epicríticos. Então, vejam só, se eu sou uma pessoa que só regulo pelo objetivo, é a logo das amarras, ponto. É o que estou vendo. Mas eu posso, de repente, me repetir aquela logo das amarras. Meu Deus, aquela árvore ali, às vezes ela parece a logo da psicologia. E que já traz em mim uma sensação afetiva, né? Quando eu lembro da psicologia. É por isso que eles dizem que no funcionamento dos nossos órgãos dos sentidos podem ter elementos tanto protopáticos como epicríticos. Então, nós não vemos uma coisa unicamente de uma forma isolada. Tá certo? Nós vamos hoje só até a sensação, tá, pessoal? A gente tem que fechar isso aí segunda-feira, na outra sexta. Nós vamos ter mais 2 aulas. Que aí, então, é como quando eu vou colecionar, vou verificar os trabalhos todos chegando, já para ir dando um retorno, tá? Para vocês. Mas tem 2 formas ainda de sensações que eles dizem que não foram suficientemente estudadas e que ocupam uma posição intermediária entre visão e tato. Essas são chamadas sensações intermediárias ou intermodais, que são as que ocupam essa posição intermediária entre visão e tato, e sensibilidade vibrátil é a outra, que são as sensações percebidas pelos ossos do crânio ou dos braços. Vocês lembram do exemplo de sensibilidade vibrátil que eu dei? Ah, está bem aqui. Se vocês estão vendo, vocês vão saber. Por que eles falam dessa sensação intermediária está entre a visão e o tato? É porque eles dizem que tem situações que eu, para perceber visualmente aquele estímulo, eu preciso olhar com mais cuidado, olhar com mais atenção. E eles dizem, é como se os olhos tateassem o estímulo, para eu perceber todos os meandros daquele estímulo. Entenderam? Sabe, eu estou bochechuda assim, tô. Tá? Entenderam? Por isso que eles falam que é intermediário entre a visão e o tátil. Agora, a sensibilidade vibrátil ela é importante para o deficiente visual e para o deficiente auditivo. Tá? Por exemplo, como é que uma pessoa deficiente, uma pessoa surda, consegue dançar? Ela pode dançar, mesmo sem escutar a música. É porque os ossos dela sentem o ritmo, tá? Se ela colocar a mão sobre o instrumento, ou se ela tiver, até pelo próprio piso, até pelo, né, se ela encostar no móvel, ela pode fazer lá o ritmo como se ela estiver escutando. Tá? Ela pode bater a mão acompanhando aquele movimento. Né? Na sensibilidade vibrátil, também, está a percepção de alguns cheiros que se confundem com sensação de sabor. Por exemplo, no caso, o limão. Tá? É o que eu falei para vocês. Se eu só não tenho nenhum tipo de deficiência visual, eu vejo o limão, falei no limão, fiz aquele movimento como se eu tivesse colocado gotinhas de limão na minha boca.
eu sinto o azedo do limão. Tá? Agora, existe também uma forma não específica de sensibilidade. Essa não está estudada, ninguém comprova, mas hoje tem pessoas que dizem que conseguem sentir a cor. Então, que existiriam cores mais quentes, cores mais frias. Então, o vermelho é considerado uma cor quente, né? Já o azul é considerado uma cor fria. Então, tem pessoas que dizem que sentem, podem identificar de olhos fechados, mas isso não tem comprovação científica. Outro também, forma não específica de sensibilidade, é o sentido de distância, ou o sexto sentido do deficiente visual, do cego. Né? Então, eles vão com aquela varetinha, ele escuta o barulhinho, a batida da vareta, tá? Então, eles sabem ali o que é que vem à frente dele. Se tem alguma coisa à frente. Se ele precisa atravessar uma rua, ele tem noção. Ele tem esse sentido de distância muito apurado. Se aquele carro que eles estão escutando o barulho que está vindo, se ele está muito próximo ou se ele ainda está longe. Por isso, sentido de distância ou sexto sentido. Só que a gente usa essa questão do sexto sentido lá também no que nós acabamos de falar, nos pressentimentos. Lembra? Se confunde com o sexto sentido, essa forma não específica de sensibilidade. Quando alguma coisa me disse assim, olha, cuidado com tal coisa, muito cuidado. É como se fosse o sexto sentido ou o pressentimento. Então, tem questões, como nas sensações interoceptivas, que você sente como um pressentimento, um pré-sentimento. Antes de acontecer, antes do acontecimento, você já sente aquilo como acontecendo. Tá? Isso também nos deixa pessoas mais cuidadosas. Então, vejam só, o sexto sentido dos cegos, ou o sentido de distância, ou só o sexto sentido, ele pode, né, ter a ver aqui também com os pressentimentos das sensações interoceptivas. Minha gente, dúvidas? Eu acredito que nenhuma, tá? Por aqui já são 10h40. Eu não vou me estender, porque eu vou entrar num outro tópico da nossa revisão. Então, eu vou deixar para a próxima segunda-feira, tá certo? Vou agora lá, vou verificar para imprimir esses trabalhos, para ir juntando e verificando as respostas para ver se houve alguma dúvida, tá certo? E chegar lá. Nós hoje só fomos até a 5ª questão desse nosso estudo dirigido, tá certo? Professora, a senhora vai imprimir o que eu mandei para a senhora, o trabalho? Vou imprimir. Tá. A minha dupla é eu e a Stephanie. Tudo bem. Tá. Tá ok. Vou imprimir porque eu preciso ter o controle, anotar quem fez, né? Para ter esse controle. Todos vão fazer, eu acho. Eu não tive nenhuma dificuldade, graças a Deus. É por isso que eu digo sempre, a gente tem que agradecer. Na vida, eu não tenho nada a pedir. A única coisa que eu peço é saúde. Não peço outras coisas. Eu acho que eu tenho muito mais do que eu preciso. Nesse momento de pandemia é que deu para avaliar o quanto a gente tem, né? Porque a gente não pode nem vestir uma roupa que a gente queria tanto, a gente não pode calçar aquele sapato que a gente queria tanto, porque a gente não pode ver nossos amigos,
A gente não pode estar saindo, não tem quase lugar para ir, a gente evita até ir, a gente habituou até a gostar mais da nossa casa, né? Embora também goste, sinta saudade dos nossos amigos, mas eu estou num momento assim que eu agradeço muito a Deus, até o presente momento, de ter tido saúde, né? Está atravessando isso tudo, embora agora que a gente esteja tendo um contato maior todo dia com as pessoas de fora, né? Mas eu só tiro a máscara assim na hora da aula, porque se eu for falar de máscara aqui, minha gente, eu não vou conseguir, né? Porque a gente tem que ter um controle emocional também, estar bem, para que eu não me deixe, né, tipo assim, sentir nenhum mal-estar, calor, que me deixe mal. Porque isso é possível acontecer. No feriado, à noite, já à noitinha, começando o feriado, eu recebi uma mensagem que me deixou, tipo assim, me sentindo de uma forma tão desagradável, né, que eu perdi o sono. Então, no momento desse de aula, quando a gente tem uma turma como a de vocês, pelo menos os que estão mais presentes, e que a gente está conduzindo, embora não seja o ideal, não é esse o ideal. Nós não nos formamos professores para estar na frente do computador falando para uma tela. Nós nos formamos professores para estar nessa interação, para estar numa troca, né? Para a gente colocar o que a gente pensa, para ouvir o que vocês pensam, e é isso que enriquece o conhecimento, porque a gente amplia, a gente vai buscar, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, quando eu tenho alguma dúvida, eu não sou obrigada a saber tudo, ninguém sabe tudo, vocês vão se formar psicólogos generalistas, vocês vão ter uma noção do todo, mas vocês vão ter que escolher alguma área. Às vezes essa escolha nem é prévia à formação. Às vezes a gente sonha assim. Eu, por exemplo, sonhava que o meu futuro na psicologia seria na clínica, né? Tanto é que eu nunca concorri com os meus colegas em sala de aula nessa questão de vaga de estágio, porque quando eu estudei era assim. A gente fazia a escolha, a gente só tinha escolha de um estágio além da clínica, era só um sempre. Na verdade, a gente tinha escola, organizacional e o hospital. Mas não era, por exemplo, nos 4 semestres, o curso era por ano. A gente só tinha no último ano. Essa escolha só se dava no último ano. Então a gente, por exemplo, escrevia na lista o que queria. Mas lá na coordenação, se, por exemplo, a Santa Casa desse 15 vagas, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no 15º ponto, parava. O 16º ia para outro estágio. Tá? Não é essa luta que a gente tem hoje para conseguir mais vagas. Isso é, sabe, às vezes é desgastante, porque a gente fica precisando de que uma colega, como é que eu digo sempre, tem uma palavra que eu uso muito, não é que seja do bem, de boa vontade, abra um pouco mais para que possa receber os alunos. Então, essa luta que a gente tem com estágios de vocês, principalmente nessa situação de pandemia, tudo isso nos restringiu, né? A gente já tem uma competição muito grande. Se eu falar para vocês que o curso de psicologia só tinha Federal e UNAMA, eram só 2 IES que tinham o curso de psicologia. Depois veio Uninasal, Cesupa, Estácio, FAMAS. Todos esses 6 cursos, essas 6 IES, precisam de estágio no hospital. No momento desse, de pandemia, que o hospital fechou, e também numa necessidade de controle as pessoas que circulam dentro de hospitais por conta da infecção hospitalar, é difícil. Então, a quantidade de vagas que se tinha lá, quando nós começamos,
nunca chega a quantidade de vagas que a gente necessita hoje, porque foram diminuindo. Então é uma luta, a gente tem que estar fazendo contato, a gente tem que, sabe, mapeando onde é que a gente pode ir. Né? A Examas, por exemplo, fez um contrato com a Beneficente Convênio, mas aí ela tem que atender os alunos de todos os cursos que têm disciplinas da área da saúde. Entendeu? Então, é um número de vagas grande? É. Mas, por exemplo, agora, com a pandemia, foi muito restrito o número de alunos. Não podia ter muita gente circulando lá dentro. Segurança dos que estão lá e de vocês também, dos estagiários que iam entrar. Tanto é que continua de pé, eu vou continuar falando isso para vocês, continua de pé aquela questão. Nós ainda estamos vivendo um estado de pandemia até 31 de dezembro, então o aluno que não se sentir em condições de voltar para as aulas presenciais, ele precisa fazer aquele documento, entregar na secretaria, tá? Ninguém é obrigado. Vai depender da possibilidade de voltarem ou não. Professora, quando é que pode ir na secretaria? A secretaria já pode vir, a secretaria está aberta. O que não pode ainda não está liberado é para dentro da Examas. Mas a então, secretaria se eu já pode dar. Justificar, já posso. Pode dar entrada em requerimento, porque as aulas vão ficar presenciais e remotas, exatamente para esse caso, e tem muitos alunos que têm pessoas de idade. Mas, gente, eu estou no grupo de risco, por conta da idade, eu também já sou hipertensa, né? Mas eu tenho um compromisso aqui, e eu procuro tomar todos os cuidados. Diariamente a minha roupa é lavada. Diariamente eu troco de roupa. Eu só tiro a minha roupa, eu só tiro a máscara depois que eu tiro a minha blusa, se eu vou tirar por cima. Eu não deixo tocar no meu rosto a roupa aqui, porque eu sei de um local que eles chegaram a formular a hipótese de que, cadê álcool? Tu não cai mais? De que os funcionários contaminados seria por conta disso. Quando chegavam em casa, tiravam a roupa e ia passando. Não, essa roupa tem que ser tirada com cuidado. Só tirar a máscara, eu só tiro a máscara e os óculos depois que eu tiro a minha roupa. Aí eu vou, lavo óculos e máscara, lavo o meu rosto todo. Antes de eu tomar banho, lavo meus braços. Aí que eu já tirei toda a minha roupa, como eu moro só, eu posso fazer isso. Aí eu vou para o meu quarto, para o meu banheiro, tomo o meu banho. Tá? Então, esses cuidados têm que permanecer. Agora, é muito difícil a gente ter o controle de quando vocês se aproximam. O distanciamento social, ele vai ter que permanecer. Mesmo quando abrir para voltar. E não está sendo fácil. Mesmo com as aulas de laboratório, a gente passa ali no corredor, tem grupo de 4 poltroninhas, cadeiras amarelas. Nas duas do meio tem X vermelho que não é para sentar. As pessoas sentam junto. Ou seja, o porteiro ele não pode estar chamando a atenção. Nem todo aluno gosta. Mas a gente se sente mal porque deveria ser entendido que é para o bem-estar, para a saúde de todos. Então a gente não vai ter esse controle da aproximação, do chegar perto, de ver meu colega, enfim, né? Mas eu espero que dê tudo certo, tá bom? Vocês receberam o calendário de prova? Aqui. Como? Queria tirar uma dúvida aqui na questão oitava. Diga. Qual é? Na oitava. Diz aí para explicar e dar exemplo dos seguintes princípios básicos em percepção. Aí tem limiar absoluto, limiar diferencial, adaptação sensorial. Aí tem estimulação sensorial. Não é, adaptação sensorial. Estimulação subliminar, no B, e adaptação sensorial. O limiar absoluto, por exemplo, se eu falar muito baixo, você me escutou agora o que eu disse?
escutei, é porque só tá um erro aqui, na verdade. Então, é estimulação subliminar, né? Onde é que você diz que tem erro? É na questão que eu recebi aqui. Explique e dê exemplos aí primeiro é limiar absoluto, o segundo está estimulação sensorial, e na verdade é subliminar, né? Não, no meu está subliminar. No material que eu mandei para vocês, está aqui. Eu imprimi. Você está enxergando? Eu imprimi aqui. Só se alguém digitou e mandou para você diferente. Mas a atividade que eu pedi foi essa. Eu imprimi, inclusive. Está enxergando? Hã? Não dá, mas eu vou corrigir aqui, professor. É limiar absoluto, estimulação subliminar, limiar diferencial e adaptação sensorial. Pronto, porque agora deu para consertar aqui. Eu acho que alguém digitou e quando digitou, trocou. Mas é estimulação... O meu também está igual ao do Maico, professora. Pois é, quem passou para vocês foi o Rodolfo? Foi. Eu nem lembro. Porque foi esse que eu mandei. Foi, ele mandou lá no grupo. Agora eu mandei... Eu vou verificar, mas consertem aí. Mas o que está errado, professora? Eu não entendi. Não, ele diz quais são os tipos de limiar de princípios básicos em percepção. Eu botei A, B, C, D. Qual é que você tem, Carolina? É a Carolina? Sim, aqui é a oitava questão. Sim. Limiar absoluto, estimulação sensorial, limiar Não. diferencial e adaptação sensorial. É estimulação subliminar. Corrijam, tá? Isso que eu estava percebendo aqui. Como? Sucedeu aí também. Na hora de responder, não tem estimulação sensorial, mas tem estimulação Não. subliminar. Eu preciso ver, porque eu acho que eu mandei a foto. Eu vou verificar. Eu não lembro se eu mandei por e-mail, mas eu vou verificar lá. Qualquer coisa, vocês avisem no grupo, tá? Porque pode ter ido isso errado. Pode ter acontecido. Mas eu acho que eu mandei para o Rodolfo. Meu Deus do céu. Tá. Tá difícil. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Não, o que eu mandei por aqui foi o... Eu acho que eu mandei para o e-mail dele. Eu acho que eu mandei para o e-mail. Pode até ter acontecido de eu ter digitado, me enganado. Pode ser, não vou dizer que não, tá? Eu acho que eu mandei para o e-mail do Rodolfo. Aqui não está. Então a gente fica assim. Aí vocês encaminham e qualquer coisa tirem a dúvida dos colegas de vocês. Tá bom, queridos? Um bom fim de semana. Descansem. Beijo. Obrigado, Bom final de semana, professora. Beijo. Obrigada, tá? Muito obrigada. Beijocas. Tchau. Tchau. Ai, como é que eu saio daqui agora? Interromper vídeo.